Quero meditar com vocês no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo de número 24. E também vamos estar lendo outro texto no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 3. Amém? Você achou os dois versículos? Primeiro Jeremias, capítulo de número 24, versículo de número 7, que diz assim: Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Profeta Isaías, capítulo de número 1, versículo 3, diz: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Esses 3 dias têm sido por demais especial, pois temos desfrutado da presença e de uma ação poderosa do Santo Espírito. Corações antes insensíveis foram tocados, frios foram aquecidos, corações secos voltaram a ter lágrimas para chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de contrição, lágrimas de alegria. Mas eu quero levar essa igreja a uma reflexão que a ajude no continuar, para que esses 3 dias eles não se percam, mas eles continuem. Ou seja, nós continuemos tendo essa vivência, essa experiência vívida com a presença de Deus. É verdade que para iniciar ou iniciar-se um relacionamento com o eterno, o divino, o intelecto precisa ser tocado, precisa haver um conhecimento intelectual. Afinal, aquele que é a expressão exata do ser da divindade, Jesus, o Verbo encarnado, ele pode ser apresentado como é, de várias maneiras.
existem vários, por assim dizer, Jesus, mas só um é o Filho de Deus. Só um é o Verbo que se fez carne. Só um é o Emanuel, o Deus que, habitando nos céus, resolveu descer à terra e se relacionar com os homens, pessoalmente, diretamente. Só um é Jesus Cristo. Só um. O das Escrituras. As Escrituras, como disse o próprio Senhor Jesus, ele diz: consultai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito do Senhor virá habitar nesses. E as Escrituras, ela toca primeiramente o nosso intelecto, nosso conhecer, o conhecimento intelectual. Mas para além do conhecimento intelectual, nós precisamos do conhecimento relacional, vivencial, experiencial. E isso acontece no dia a dia, isso se intensifica em momentos como esse, em que nós, tocados por Deus, nos dispomos a buscar Ele, buscar a sua presença, embora Ele não esteja distante. A questão é que nós vivemos um tempo em que o mal atinge o povo de Deus. E este mal, ele passa desapercebido, porque ele não grita como um pecado de adultério. Ele não é espalhafatoso como um pecado de assassinato ou algo dessa natureza. Ele é como se ele andasse pelas sombras, as sombras e os esconderijos da nossa alma, sem que nós mesmos nos apercebamos. Por isso, eu li Isaías 1:3, em que Deus, próprio Deus diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não conhece e não entende. Que mal é esse, pastor? Eu nomeei este mal de indiferença. Indiferença. Ele passa tão desapercebido que para muitos é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra num culto. E a verdade é que é a primeira vez que eu prego sobre esse tema. Indiferença. Acorda, crente. O que é indiferença, pastor? Indiferença é a falta de interesse, de atenção, falta de cuidado, falta de consideração, descaso, desdém. Indiferença
é o estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações. É o desprendimento ou o não comprometimento com a causa de Deus, por exemplo. Indiferença também é insensibilidade, desinteresse. Desinteresse relativamente a alguém ou a alguma coisa. Indiferença é a falta de entusiasmo, de curiosidade, de paixão. Apatia, inércia, frieza. Por fim, é o estado daquele que não possui qualquer preocupação. Indiferença é isso. E como eu li, não dá para aprender tudo. Mas veja, vamos tentar aplicar nas coisas que estão relacionadas a Deus. E vamos ver se nós não estamos sendo indiferentes, sem saber, sem conhecer, sem entender, como disse o Senhor em Isaías 1:3. E aí estamos sendo mais irracionais, mais insensíveis do que animais que pela força do instinto, o boi conhece o seu possuidor e o jumento, aquele que é dono da sua manjedoura. E nós estamos sendo mais irracionais do que animais que agem pelo instinto. Indiferença. Se a indiferença realmente existe e ela nos afeta, nós precisamos de uma cura, nós precisamos de uma libertação, nós precisamos de um novo coração. Então vejamos. Indiferença. Indiferença, como eu disse, é a falta de interesse. E aí eu pergunto. Qual é o teu interesse pela oração? A falta de interesse pela oração revela um coração que está sofrendo da indiferença e não está percebido. Eu poderia falar muito sobre oração, mas basta citar Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, onde nós temos a ordenança: orai sem cessar. Efésios 6:18, orando em todo o tempo, isso com súplicas, ações de graças. No capítulo 11 de Lucas, versículo 1, nós temos o pedido dos discípulos do Senhor Jesus, a qual, neste tempo presente, nós somos também. As Escrituras dizem que eles fazem um pedido a Jesus, e o pedido é: ensina-nos a orar. Eles não pedem: ensina-nos como ser prósperos. Ensina-nos como ser bem-sucedidos. Eles pedem: ensina-nos a orar. E sabe o que é que o texto diz? Que Jesus, depois de orar, ele foi cercado pelos seus discípulos. Eles viram o exemplo do seu mestre, o exemplo do seu Senhor. Eles viram o Senhor Jesus orando, e aí eles vão até ele e dizem: nos ensina a orar também.
Eu nem preciso dizer que orar é dialogar, é falar com Deus. É a dádiva do humano falar com o divino, com a criatura falar com o Criador, com o servo com o seu Senhor, o homem com o seu Deus, o filho com o seu Pai celestial. Orar é falar com Deus, e como nós, filhos, discípulos, servos, adoradores, não temos interesse pela oração. Não, pastor, eu oro. Que tipo de oração? Aquela oração de obrigado, meu Deus, por esse dia, e depois, no final da noite, obrigado, Senhor, por essa noite, me dá um sono, o sono do justo, e bum. É essa a oração? Ou a oração que você faz quando está em perigo, ou quando tem grande necessidade, aí lembra-te do teu Deus? Não estou falando dessas orações momentâneas, em tempos que nós necessitamos. Eu estou falando daquela oração que se dá como parte da comunhão e do relacionamento com Deus. Estou falando dessa oração. Porque esta oração, que é uma expressão da minha fé e da minha comunhão com Deus, ela abrange todas as esferas alcançadas pela oração, inclusive das minhas petições, quando necessário, quando tenho necessidade. Estou falando dessa oração. Eu estou falando das orações que são momentos de encontro, momentos de conversa com Deus, momentos que são prazerosos, porque afinal o filho está falando com o seu Pai celestial. A indiferença é a falta de interesse. Quantos crentes estão vivendo e não têm o mínimo interesse pela oração e estão achando isso normal. Alguns vêm com as desculpas do tipo: eu tenho um dia tão corrido, tão ocupado. A Bíblia diz que Daniel, sendo governador dos governadores em Babilônia, sendo administrador da Babilônia, ele tinha períodos de três períodos ao dia em que ele se encontrava com Deus e orava. E quando impedido de orar, quando foi feito aquele decreto que não se podia pedir nada a ninguém senão ao monarca, ao imperador, ele sabendo, sabe o que ele foi fazer? Porque esse decreto dizia: quem pedir a outro que não seja ao imperador Nabucodonosor, que haja pena de morte. Era Nabucodonosor, Jesus. Era o imperador da Babilônia. O que ele vai fazer? Como de costume, ele vai na hora marcada, sobe ao seu quarto, abre a sua janela que dava em direção a Jerusalém e vai buscar o seu Deus em oração. Não era Nabucodonosor. Era Dario. A cova dos leões foi para ele, mas quando ele foi lançado lá, os leões tiveram que jejuar naquele dia. Que leão não come carne de crente. Ele come carne de incrédulo, de crente não.
Mas oração que é feita por aquele que ama estar com Deus. Davi diz que ele também, 3 momentos no dia, ele orava ao Senhor. Ele orava antes que nascesse o sol, ele orava ao meio-dia, e antes que o sol se fosse, ele estava na presença do seu Deus, orando, porque orar é se encontrar com Deus e com Ele falar. Mas deixa eu correr, senão eu vou ficar só aqui. Leonardo Ravel, ele diz: a verdade é que o pregador, eu vou acrescentar o crente, que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração, não vale um vitém, por mais títulos que possua. Outra frase que me impactou, curtinha. Ele diz: o pastor ou o crente que não ora está se desviando. É tão curta que é fácil de decorar. O pastor ou o crente que não ora está se desviando. E tem crente que não passa um dia sem orar. Ele passa dias, ele passa semanas. Mas se tu perguntar a ele se ele está bem, ele diz: eu estou bem. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não conhece e não entende. A indiferença também é a falta de entusiasmo. Há quanto tempo, irmão, você já perdeu o entusiasmo pelo culto? Eu estou falando de coisas que são próprias daqueles que com Deus têm comunhão, têm aliança, têm um relacionamento. E quando essas coisas são negligenciadas, há uma indiferença para com elas, é o mesmo que uma indiferença para com o Deus dela. Você está me entendendo? Quando eu sou indiferente à oração, eu sou indiferente àquele que eu encontro na oração. Quando eu sou indiferente ao culto, eu sou indiferente àquele que no culto é cultuado. Eu vou repetir: quando eu sou indiferente ao culto, eu também sou indiferente àquele que no culto é cultuado. Agora, indiferença, pastor Josimar, é falta de entusiasmo. Há quanto tempo? Ah, pastor, nesses dias eu estava até entusiasmado. Nesses dias, né? Nesses dias que você foi incentivado a buscar. Nesses dias que você foi cobrado a buscar. Nesses dias que teve pessoas buscando por você. Pessoas orando e jejuando para que você tivesse algum interesse de buscar o Senhor. Aí fica fácil. A questão é: e se ninguém tivesse te empurrando, ou tivesse orando por você e jejuando por você, como é que estaria o teu entusiasmo para cultuar a Deus? Você entende o que é o culto? Quando se pergunta o que é culto, o povo lembra logo o seguinte: culto é aquele ambiente onde se prega a palavra, onde se ora, onde se busca a bênção, onde se tem louvores. Na verdade, tu falaste, quem pensa assim está falando de elementos que compõem o culto, mas culto
Você sabe o que é culto? Culto é valorar a oportunidade que Deus nos dá de nos aproximarmos dele, reunindo a minha devoção, reunindo a alegria, reunindo a ação de graça, reunindo, a gratidão, reunindo o júbilo e expressar tudo isso por meio de louvores, por meio de ações de graças, por meio de cânticos espirituais, por meio de danças, por meio de brados de júbilo. Sim, culto é isso, é a oportunidade que nós temos de entrar na presença de Deus com o coração alegre, o coração contente, o coração satisfeito, o coração cheio de gratidão e expressar isso, aleluia, expressar isso através de cânticos, através de ações de graça. É eu chegando, Deus me dando oportunidade, porque não é qualquer um que pode entrar na sua presença para cultuá-lo. É aqueles a quem Ele chamou, é aqueles a quem Ele santificou com o sangue do seu Filho. Culto é uma oportunidade de nós celebrarmos a comunhão e agradecer a Deus o que Ele fez, para que nós tivéssemos dele a sua amizade. Por isso que o culto não tem nada de receber. Culto é tudo para dar. Agora, gracioso é o Senhor que ainda nos abençoa. O culto é a oportunidade de reunirmos, ou reunidos, aleluia, na presença de Deus, alegres pelo que Deus fez e é. Deus fez e é para mim e por mim. Expressar, irmão, no culto eu tenho a oportunidade de expressar, Senhor, obrigado, meu Deus. Eu estava perdido e o Senhor me encontrou. Acorda, crente. Eu estava condenado e o Senhor me salvou. Eu estava distante de ti e o Senhor me aproximou. Obrigado, Senhor, pois eu estava morto, mas o Senhor me deu a tua vida, a vida eterna. Eu caminhava, eu corria para o inferno, o Senhor desviou meu caminho para os céus. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se deu a mim e na cruz se deu por mim. Aleluia! Falta entusiasmo pelo culto. E alguém pode até dizer, porque eu tenho dificuldade com esse tipo de louvor, eu tenho dificuldade com essa liturgia, eu tenho dificuldade com os horários. Não, você tem dificuldade de adorar, você tem dificuldade de expressar o teu amor, a tua devoção. Talvez é porque lhe falte isso. Talvez é porque está escasso isso. Talvez é porque o entusiasmo não existe. E no lugar dele o que tem é o desinteresse. E aí a gente não pode dar o que nós não temos. Oh, meu Deus. Sim, talvez seja isso. Porque a Bíblia diz que quando o homem e a mulher de Deus, ele está, aleluia,
cheio de Deus, uma das coisas que ele faz é cultuar a Ele. Aleluia, é cultuar a Ele. A Bíblia diz, se você lê os evangelhos, você vai ver todas as vezes que Jesus curava alguém, todas as vezes que alguém tinha um encontro com Jesus, eles começavam a glorificar a Deus. Glorificar a Deus é louvar a Deus, isso é culto. Aleluia. Eram tomados, portanto, de entusiasmo e alegria. Qual é o natural, irmão? O natural é o que disse o salmista: como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, pelo Deus vivo. Quando me irei e terei com a tua presença, Senhor. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, porque dizem: onde está o teu Deus? Eu me lembro quando eu subia com a multidão, olha o culto aqui, ó. Quando eu subia com a multidão festiva e nós íamos adorando o teu nome. Eu tenho saudade disso. A multidão festiva, antes de chegar no templo, o povo já ia exaltando o Senhor, expressando o seu amor, expressando a sua alegria, expressando a sua gratidão, expressando a sua devoção. Culto é oportunidade de mostrar ao Senhor, através de cântico, através de gesto, através de dança, o quanto você está se sentindo honrado, feliz de fazer parte dele. Quando nos falta isso, a indiferença é verdade. Indiferença para com os cultos ao Senhor. Eu vou correr porque do tempo. Mas em Malaquias capítulo 1, fala lá de um tipo, ou melhor, fala lá, sim, de um povo que estava cultuando o Senhor e o Senhor não estava recebendo. Porque mesmo cultuando, aquele culto estava cheio de indiferença. Eu vou tentar desenvolver em um outro momento esse ponto. Mas basta citar para vocês o que disse o Senhor. Malaquias, capítulo de número 3, capítulo 1, perdão. O Senhor, Ele manifesta a sua insatisfação com aquele povo, com a indiferença daquele povo que se expressava no culto. Preste atenção no que eu estou dizendo agora, irmão. Você pode estar cultuando a Deus, mas cheio de indiferença, e você está crente que está cumprindo o seu dever. Olhe para mim. Preste atenção na palavra. Preste atenção porque Deus está falando. Ele está dizendo que não está se agradando de muitos cultos que a Ele está sendo ofertado. O filho honrará o pai, versículo 6, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E você, quando ler o restante do texto, você vai perceber na forma em que vocês estão me cultuando. Vocês não estão me honrando com esse tipo de culto. Vocês não estão demonstrando temor. Esse tipo de culto.
É um culto cheio de indiferença. E eu não estou me agradando. Ele disse: melhor que nem houvesse culto. Melhor que nem houvesse. Desse jeito, não. Agora preste atenção no que eu vou dizer. A indiferença, ela é caracterizada também pela falta de amor pela palavra. Irmãos, tanto em Isaías como em Jeremias, Deus denuncia que não está se agradando do culto também. É só continuar lendo Isaías capítulo 1. Ele disse: não mais me ofertem. Eu não tenho prazer nos sacrifícios que vocês estão trazendo. Por quê? Porque o culto que eles a Deus expressavam era seguido por uma indiferença para com a palavra de Deus. Deus estava dizendo: não adianta vocês se reunirem para me cultuar, sacrificarem a mim, se vocês não tiverem um compromisso com minha palavra por inteiro. Estão me entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Então sim, é verdade. Aquela pessoa que vem ao culto uma vez por semana ou duas, que seja, pode vir até a semana inteira, mas na sua vida não há um comprometimento com a palavra dele. E eu vou chamar para algo ainda mais profundo. Um amor à palavra dele. Esse culto não serve. Porque na base desse culto, na raiz deste culto, há uma indiferença. Antes de Deus aceitar o que nós a Ele ofertamos através do culto, Ele nos aceita. Se Ele não nos aceitar, Ele não aceita o que nós a Ele sacrificamos. Por isso que a indiferença, a palavra de Deus, também é um sintoma terrível do nosso estado espiritual de calamidade. Lembre-se, indiferença também é falta de paixão. Portanto, quando falta paixão pela palavra de Deus, há indiferença. Na sexta-feira, tomei até um tempo da pregadora. Eu falei de algo que eu ouvi, mas é porque quem disse, ela teve a coragem de expressar o que muitos sentem, mas não ousam falar. Quando ela disse: eu não gosto de ler. Eu tenho dificuldade de ler a palavra. Não gosto de ler. Saiu como eu não gosto. Sabe, aquilo me atingiu. Me doeu. Me doeu porque em tempos de frieza, porque indiferença é frieza, a gente não gosta de ler a palavra. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é amar a palavra, ter paixão pela palavra, e eu sei o que é ter indiferença à palavra. Quando ela falou isso, uma das coisas que eu pensei: não, você tem dificuldade na leitura, você não gosta de ler, que é diferente de não gostar de ler a palavra de Deus. Mas talvez seja não gostar de ler a palavra de Deus mesmo. Sem mentira. Quem é apaixonado pela palavra de Deus, levante a mão. Não passa um dia sem meditar nela, levante a mão. Um dia sem ler a palavra de Deus. Quem não passa um dia sem ler a palavra de Deus? Todos os dias você medita nela. Está aí, ó. Irmão, não adianta dizer eu amo. Eu amo, eu sou apaixonado.
Eu não estou falando para quem não sabe ler. Até porque quem não sabe ler, pode ouvir, viu? Tem a Bíblia em áudio. Baixa a Bíblia em áudio. Eu não sei fazer isso, pede para o filho. Eu amo a palavra. Quantas vezes você lê ela no dia? Nenhuma. Você não ama. Você está se enganando. E eu estou aqui como homem de Deus para te alertar. Você está morrendo, mas Deus quer te dar a vida. Acerca dela mesmo, Pedro diz na sua carta, 1 Pedro capítulo de número 2, versículo 2: desejai ardentemente. Não é só ter vontade, é ter uma vontade que queima, que consome, que me move. Eu não posso passar um dia sem me alimentar da palavra de Deus, porque acessar a palavra de Deus é acessar o Deus da palavra. Conhecer a palavra é conhecer o Deus da palavra. Aleluia! Por isso eu amo a palavra, que por meio da palavra eu conheço o meu Deus. Eu conheço o que Ele fez, eu conheço o que Ele faz, eu conheço o que Ele fará, eu conheço o que Ele é, eu conheço o que Ele era, eu conheço o que Ele será eternamente. Eu conheço o seu amor, eu conheço a sua graça, eu conheço a sua misericórdia, eu conheço que Ele é fiel, eu conheço que Ele é bondoso, eu conheço que Ele é compassivo, eu conheço o caráter de Deus, eu conheço Deus. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Que genuíno leite espiritual é esse? A palavra. E aí Pedro está dizendo, assim como o leite materno é essencial, é vital para que a criança, ela não apenas se alimente, mas ela se desenvolva de uma forma saudável. Ela não apenas viva, mas ela se desenvolva, ela cresça. Assim é o efeito poderoso da palavra de Deus em nós. Você já viu uma criança com fome? Aleluia! Você já viu um recém-nascido com fome? Glória a Deus. O que é que o recém-nascido precisa? Ele precisa essencialmente do leite materno. E quando ele tem fome, o que é que ele faz? Ele grita, ele chora desesperadamente, e ele só para de chorar quando encontra os seios de sua mãe. Pedro está falando, seja como a criança, deseja assim ardentemente a palavra de Deus. Você deseja assim? Não, pastor. Então a indiferença está no teu coração. Esse mal está te matando. Não é normal. Eu vou contra este pensamento maligno, satânico, diabólico. Não é normal um salvo passar um dia sem meditar na palavra de Deus, sem se deleitar na palavra de Deus, sem se alimentar da palavra de Deus, portanto, do Deus da palavra. Não é normal um salvo passar um dia sem se encontrar com Deus em oração e nela se deleitar. Não é normal. Não é normal um crente não ter prazer de se encontrar com seus irmãos na fé e unir a fé, e unir a alegria
e unir o entusiasmo e se colocar diante de Deus em cumprimento à vontade de Deus, pois ele disse no Salmo 50, versículo 5: congregai a mim, diz o Senhor, vós que fizeram comigo uma aliança de sangue, aleluia. Reunidos, nós levantarmos as mãos e adorarmos, dizendo: tu és o Santo, tu és o Redentor de nossa alma, tu és aquele que, estando eu morto, me deu vida. Oh, como nós te amamos, Senhor. Você sabe, porque eu já preguei várias vezes que uma igreja avivada é como a de Atos dos Apóstolos. Todos os dias, no templo, em oração, estudando a palavra, a doutrina dos apóstolos, em comunhão, em culto. Esse é o normal. Sabe por quê? Porque no Senhor encontra o seu prazer. Ai, irmão, a palavra é a palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ele disse em Jeremias 23, versículo 9: acaso a minha palavra não é como fogo e como um martelo que esmiuça a penha? Oh, que a palavra poderosa de Deus esteja a bater neste coração empedernido, endurecido, e venha produzir um quebrantamento no nome de Jesus. Oh, que a palavra de Deus, que é fogo, venha de novo incendiar este coração que está frio pela indiferença. Oh, a palavra de Deus é espírito e vida, como disse o Senhor Jesus em João capítulo 6, versículo 63. E como disse o autor aos Hebreus, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, aleluia, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que chega a penetrar ao ponto de divisão entre alma e espírito, e ela é poderosa para discernir os propósitos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva, e quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos nos alimentando da vida, aleluia. A palavra de Deus é fogo, então quando nós estamos nos alimentando da palavra, nós estamos aquecendo a nossa alma fria. A palavra de Deus é como um martelo, quando nós estamos nos alimentando da palavra, ela está quebrando os corações duros, aleluia, enrijecidos. A palavra de Deus é vida. Eu estando morto, ao cessar a palavra, aleluia, ela gera em mim de novo vida, 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 porque a palavra de Deus, aleluia, stai o soro mandarai a sé, alentarando nome nimiai, ideando ramamatorideas. A palavra de Deus é viva e é vida, é fogo, aleluia. É por isso que Maria, aleluia, ao ir ao sepulcro, ela ia com o coração, por assim dizer, morto. Morta estava a esperança da alegria dela. Havia morrido Jesus, mas ela não sabia que ele havia ressuscitado. E vai ela tentar ter contato com Jesus morto, mas chegando lá, os anjos dizem: porque procura entre os vivos, entre os mortos, aquele que está vivo. Vinde ver, ele não está aqui, já ressuscitou.
E quando o Senhor Jesus tem um encontro com ela no jardim, ela não consegue identificar o Jesus vivo, porque o seu coração estava desfalecido, estava em morte espiritual. Mas Jesus disse: Maria. Eu não entendi quando ele disse Maria. Era a palavra dele sendo liberada, era a palavra que é viva e gera vida. Logo ela soltou de alegria e de vida novamente, dizendo: Raboni. Porque é fogo, é vida. 2 discípulos voltando para sua cidadezinha chamada Emaús. Jesus tem um encontro com eles no caminho e vai conversando com eles, aleluia. Quando Jesus ia passando, eles dizem: não, fica mais um pouco, aleluia. Jesus ficou, partiu o pão, eles entenderam: é o Senhor, é o Mestre, aleluia. Logo eles entenderam: ele ressuscitou, ele está vivo, aleluia. E um dizendo para o outro disse: acaso não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e explicava as escrituras? Oh, aleluia. O nosso coração estava ardendo, o nosso coração estava de novo sendo incendiado, porque a palavra de Deus é vida. Eu quero encerrar dizendo: talvez a nossa indiferença se expresse mais ainda na falta de interesse relativo ao Espírito Santo, na falta de interesse pela presença, nessa falta de consciência e percepção da presença viva de Deus no nosso meio e em nós. Eu acho que o ponto que a igreja odierna está sendo mais indiferente para com Deus é quanto à sua presença real. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24, Deus diz: acaso não sou eu Deus? Acaso sou eu Deus só de perto? Também não sou de longe? Deus de perto Ele é. Para que alguém tentasse se esconder e eu não pudesse ver? Acaso a minha presença não enche céus e a terra? A presença de Deus é real. Mateus 28, versículo 20, Jesus diz, no final do versículo: e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias Ele enche os céus e a terra. Todos os dias Ele está conosco. Não é só no dia que eu venho para a igreja, ou no dia que eu resolvo parar para ler a palavra dEle, ou naquele momento de 5, 10 minutos que eu resolvo fazer uma oração. Não, Ele está todos os dias, em todas as horas, em todos os minutos, em cada segundo e milésimo de segundo. Ele está conosco. Mas como nós temos tratado a presença com indiferença, Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, o meu Pai o amará,
e nós viremos e faremos nele morada. Ele não apenas está conosco, Ele está em nós. Paulo, entendendo essa verdade, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 19, ele diz: ou não sabei que os vossos corpos é santuário de Deus, pois o Espírito de Deus habita em vós. Ele está aqui, Ele está aí. Você pode fazer um exercício de tomada de consciência da presença, dizendo para o seu irmão, olhando para ele, olhe para ele, olhe para ela e diga assim: o Espírito de Deus, portanto, o Deus que nós amamos, Ele está em você. Fale assim agora, fale assim agora. Ele também está em mim. Ele também está em mim. Quer ir mais fundo? Fale com Ele. Fale com Ele. Diga para Ele: tu estás em mim, Senhor. Fale. Tome essa verdade como verdade para você. Fale com Ele. Tu estás em mim, Santo Espírito. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Como é que nós apagamos o Espírito? Quando vivemos como se Ele não estivesse entre nós, como se Ele não estivesse em nós. Nós tratamos o Espírito Santo com tanta indiferença, como alguém que está habitando em nós, não é acessado. Alguns falam com Ele quando incentivados, como um momento desse, mas no dia a dia parece que Ele nem existe, muito menos que está em nós. Mas primeiramente eu quero encerrar dizendo, sim, Deus falou comigo naquela manhã de oração. Quando nós estávamos orando naquela manhã. E a nossa oração em tempos de derramar é: Senhor, vem. Oh, Senhor, vem. Manifesta a tua presença. Nos enche do teu Espírito. E Deus falou comigo: Você deveria pensar em orar. Senhor,
se agrada da nossa presença. Porque a gente estava orando tipo assim: Senhor, nos dá prazer e vontade de estar na tua presença. Ou seja, para que eu venha te buscar e venha ter prazer de estar contigo. E Deus falou: essa oração precisa mudar. Vocês precisam se perguntar se eu estou tendo prazer de estar presente com vocês. Então não é sobre nós, é sobre Ele. E a gente tratando Deus com tanta indiferença, a gente ainda está falando: ó Deus, é tipo assim, com outras palavras, mas é tipo assim: se o Senhor me quer, então me faça desejar a tua presença. Se o Senhor me quer, então me faça sentir prazer por tua presença. Sendo que nós deveríamos orar: ó Deus, tenha piedade deste coração frio, gélido, indiferente, e volta, Senhor, por misericórdia e graça, volta a ter prazer de estar em mim, de estar comigo, de estar na presença. Sabe qual é a boa nova? A boa nova é que no próprio profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, Deus diz: vinde e vamos discutir, arrazoar. Argui-me, diz o Senhor, pois ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu transformarei em brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eu tornarei como a mais pura lã. Então venham. E como diz em Jeremias capítulo 24, versículo 7, eu vos darei um novo coração, um coração que me conheça, um coração que vai me buscar. Então, a nossa oração tem que ser essa: ó Senhor. É o Senhor que tem que, de novo, se alegrar com a minha devoção. É o Senhor que tem que se agradar de mim. É o Senhor que tem que ter prazer de estar comigo. Porque nessa relação Deus não perde nada. O que você tem para dar para Deus, que vai contribuir em alguma coisa? E se você não der, vai fazer falta. O que, irmão? O que nós temos? Pastor, adoração, Deus é adorado nos céus pelos santos anjos. Pastor, amor, há uma unidade, há uma diversidade na divindade, onde as três pessoas da divindade, elas se relacionam em um amor perfeito. Deus não precisa ser amado por ninguém. Deus não precisa de nada do que nós fazemos, mas nós, pelo contrário, nós precisamos dele, e de tudo que temos necessidade, ele é a fonte. Então, sabe quem era para ser indiferente? Era Deus, e não nós. Mas eu tenho um convite para fazer para vocês. Vamos nos arrepender. Vamos chegar diante de Deus. Senhor, me perdoa. Eu sou indiferente à oração. Senhor, me perdoa, eu sou indiferente à tua palavra.